dia, tudo bem? Convido você à leitura nesse dia em 1 Reis, capítulo 18, versículos 17 e 18. Diz o seguinte: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Esse diálogo ocorre entre o rei Acabe e o profeta Elias. E naquela época, o rei Acabe havia se casado com Jezabel, e com isso, o reino de Israel começou a ser influenciado pela cultura politeísta, ou seja, Israel começou a adorar outros deuses, assim como Acabe, e abandonando o Deus verdadeiro, o Deus que havia sustentado Israel até então. E se a gente fizer um paralelo, mais de 2000 anos depois, a gente vai ver uma situação bem parecida. John Knox, um grande homem da Reforma Protestante, viveu na Escócia, e ele também combatia a idolatria, não de Jezabel, mas de outra rainha à época, Mary Stuart. E veja o que ele disse, veja a semelhança com Elias. John Knox falou assim para a rainha à época: Madame, como a religião verdadeira jamais teve como força original ou sua autoridade mundana derivada dos príncipes, mas somente do eterno Deus, assim também súditos não estão presos a formar uma religião de acordo com os apetites de seus príncipes. O que ele está falando é que o reino, o poder, ele vem de Jesus Cristo e não de acordo com os interesses dos governantes da época, por interesses políticos. John Knox, então, foi um discípulo na época de João Calvino. Ele foi contemporâneo de João Calvino, do século XVI, e ele é um dos principais nomes da Reforma Protestante e um dos precursores do presbiterianismo. A vida de John Knox foi marcada por fugas, perseguições, enfermidades, prisões, escravidão, risco de vida, tudo isso em virtude de suas pregações duras, porém apaixonadas e centradas em Jesus. E os confrontos aos reis e rainhas da época que tentavam impor religião dominante ao povo, de acordo com a conveniência política. John Knox não aceitava isso. Tanto é que muitos amigos de John Knox foram presos, condenados, assim como ele, e queimados nas estacas. Nos poucos sermões encontrados escritos de John Knox, em certa ocasião ele disse: Embora pareça que Satanás prevaleça contra os eleitos de Deus, no seu propósito final, ele sempre será frustrado. Para John Knox, a centralidade de sua vida era a pessoa de Cristo e ninguém mais. E para tanto não dava satisfação a nenhum outro governante, a não ser a Deus, e por isso ele tinha forte apoio popular. Nos constantes conflitos e audiências com a rainha Mary Stuart da Escócia, John Knox não tinha a menor intenção de ser politicamente correto, suavizando a verdade do Evangelho, mas pregando, inclusive, contra a idolatria da rainha. Tanto que por várias vezes teve que se fugir da Escócia, se refugiando na Suíça, com João Calvino, na Inglaterra e em outros países. Assim como Elias, John Knox também tinha uma saúde frágil fisicamente. Não era um homem de letras, como João Calvino, mas um homem de ação. Em virtude dessas perseguições que ele sofria na época, contra as mais diversas figuras, ele enfrentou situações de enfermidades graves ao longo da vida. João Calvino recebeu uma carta de John Knox na ocasião em que John Knox falava o seguinte: Estou impedido de escrever-te mais profusamente, por uma febre que me aflige, pelo peso das labutas que me oprime e pelos canhões franceses que nos trouxeram até aqui para nos esmagar. Entretanto, tanto Elias quanto John Knox titubearam em alguns momentos suas caminhadas, por conta dessas perseguições, dessas lutas que eles enfrentavam. John Knox, no início do seu ministério, inclusive recusou-se a pregar porque achava que era incapacitado para tanto. Elias também, depois de enfrentar os profetas de Baal, refugiou-se, queria desistir do seu pesado fardo como profeta de Israel de Deus. Além disso, John Knox era um homem de intensa oração e submissão a Deus, era um pregador, escritor, teólogo, que mudou o sistema de educação
e vida pública do seu país, assim como outros reformadores de sua época. John Knox, entretanto, apesar dessas lutas, tinha uma fé inabalável, que levaram à transformação da Escócia e deixou um legado para as próximas gerações. Assim como Paulo, seu poder então se aperfeiçoava em sua fraqueza. Um amigo, o pastor John Knox, por ocasião de sua morte, certa vez escreveu: "Não sei de nenhum outro em que Deus tenha colocado espírito tão grandioso e piedoso, em um corpo tão frágil e pequeno." Creio que todos nós, ao menos em alguns momentos de nossas vidas, a gente pode se identificar com esse sentimento de fragilidade, limitação, pequenez e incapacidade que John Knox e até Elias enfrentou em determinado momento. Mas que, como John Knox, mesmo ciente dessa limitação, que a gente tenha certeza que em Cristo Jesus nossas fragilidades podem se tornar fortalezas, nossos medos e inseguranças em confiança e absoluta segurança nele, que nossos sofrimentos podem ser convertidos em vitórias. Não faltaram lutas e desertos na vida tanto de Elias quanto de John Knox, mas ao final creio que puderam olhar para trás em suas histórias de vida e, assim como o apóstolo Paulo, dizer o seguinte: "Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida." Que essa também seja uma verdade em nossas vidas. Deus abençoe seu dia. Amém.